Boa tarde! Hoje temos uma live mega especial. Vou receber aqui a Tati. A Tati foi uma participante do desafio 30 dias sem açúcar da turma anterior. E aí ela vai estar aqui com a gente compartilhando um pouquinho de como foi a experiência dela, o que ela mais gostou, o que ela ganhou participando do desafio, enfim, ela vai estar aqui compartilhando um pouquinho da experiência dela. E aí, ter mais pessoas, né? Ter pessoas que já... Oi, Dani, seja muito bem-vinda. Ter pessoas, né, que já viveram aquilo, que a gente tem dúvida se é bom, se dá certo, né? Tudo que é diferente. É sempre bom a gente ter... Oi, Tati, seja bem-vinda. É sempre bom, né? Sempre gostoso a gente ouvir pessoas que já passaram por isso, né? Ouvir pessoas que para compartilhar a sua experiência, né? Então, o desafio ele é a soma de três coisas, né? Então, da minha própria experiência, né? Porque eu vim me desafiando gradativamente, né? Então, eu fiquei 10 dias, eu fiquei depois 20 dias, 30 dias, né? Até que eu fiquei 87 dias sem comer açúcar, né? Tati, eu já recebi aqui o seu convite, tá? Só vou dar uma breve introdução aqui, aí já coloco aqui, a gente já começa, né? O nosso bate-papo. Então, eu vim construído isso. Então, o desafio, ele é, né, a base do quê? Da minha experiência, junto com muito estudo, né? Eu tenho mais de 2.000 horas aí de formação, toda a parte mental, emocional. Então, tudo isso que ajuda, né, a gente a ter autocontrole, aprender a lidar com as emoções e o meu próprio tempo de trabalho, né? Eu já trabalho com emagrecimento há 6 ou 7 anos, né? Então, a soma desses três. E eu acredito que para a gente conseguir emagrecer, para a gente conseguir ter autocontrole, para a gente conseguir manter os bons hábitos de uma forma equilibrada, né? Porque eu sempre falo que a gente não precisa ser bitolado, a gente não precisa, nunca mais comer. Não, não é isso. Mas tem alguns momentos que é bom a gente dar um foco, né? Que a gente conseguir ali dar uma intencionada para a gente conseguir ter um resultado melhor. Então, os desafios, eles contribuem com isso, né? E a gente sabe que o açúcar, ele além dele ser o maior desafio, ele também é um dos maiores malefícios, né? Não só para quem quer emagrecer, mas também para quem não quer engordar, para quem quer manter o peso, tudo. E, né, 90% das mulheres que eu atendo, qual que é o seu maior desafio? É o doce. Então, quando você passa por essa experiência, também a gente lapida algo muito bom dentro da gente, que é, eu consigo, né? Eu não preciso do doce, né? Então, eu acredito muito que a gente consegue isso através de 3 pilares, né? A partir de estratégias, a partir das questões mentais, né? Os desbloqueios mentais e os desbloqueios emocionais. Então, a Tati vai compartilhar aqui um pouquinho da experiência dela. Deixa eu colocá-la aqui dentro da live. Acho que você tem que... Aí! Deixa eu ajeitar aqui, que daí ele muda, né? Boa tarde, Tati! Oi, boa tarde, Nani. Seja muito bem-vinda a esta Obrigada. live. Vou deixar você se apresentar, falar um pouquinho sobre você e aquilo que você quiser falar, que sentir aí no seu coração, idade, né? Que você é mãe, enfim, se apresente para nós. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Tati, eu tenho 35 anos. Conheci a Nani já com esses procedimentos para emagrecimento. Cheguei lá numa fase bem gordinha da minha vida e a Nani fez muita diferença na minha vida e está fazendo até hoje. Muito bom, Tati. Primeiro, deixa eu agradecer, né, você ter aceitado o convite, né, algo diferente, né, algo que não faz parte aí, né, da sua rotina, do seu trabalho, né. Não mesmo. Então, assim, obrigado, né, por você ter aceitado o convite, obrigado por você estar aqui compartilhando, né, a sua experiência e que a sua experiência inspire muitas mulheres, né, e que elas consigam aquilo que você conseguiu também, essa sensação de libertação, que eu acho que é ponto fundamental, né.
Então, compartilhe um pouquinho com a gente, Tati. Por que que você resolveu fazer o desafio 30 dias sem açúcar? O que que passou aí na sua cabeça que você falou? Por que que você resolveu fazer o desafio 30 dias sem açúcar? Bom, na hora que você me convidou, né, Nani, eu falei, como isso? Porque eu sou uma pessoa que eu comia muito doce, muito doce. Almoçava doce, jantava doce, comia um salgado doce. Sempre tinha necessidade de ter um doce depois do salgado. Quando você me convidou, eu falei, não, ela deve estar zoando. Como que eu vou fazer isso? Né? Mas ao mesmo tempo eu pensei, poxa, se eu conseguir, eu vou ser, né? Porque uma pessoa que come tanto doce, de repente eu ficar 30 dias sem comer. Então foi pelo desafio da minha pessoa mesmo, me desafiar ao participar, né? Então eu Maravilha. entrei mais para ver mesmo se eu ia conseguir. Tá certo. Então você falou, porque até então, né, Tati, essa era a sua maior dificuldade, né? Sim, sempre falei, né, para você. Meu problema é doce. Aham, sempre é aquela. Você sempre falou, né? Eu como saudável, posso me alimentar bem, fazer boas escolhas, mas sempre tem que ter um docinho, né? Olha só, Sim. a Renata, né, tá falando, se eu ficar sem doce, eu morro. Você Ah, também já pensou isso, Tati? já pensei sim. E você vai numa padaria, onde você vai, você tem doce. Depois que eu participei, eu percebi que somos rodeados de doce. Agradecimento é doce, felicidade é doce, tudo vai doce, tudo. A gente fica mais atento, né, assim, pro quanto isso tá presente, assim, né, na nossa vida. Sim, Muito bom. muito. E eu também já fui essa pessoa que, como a Renata falou, se eu ficar sem doce, né, eu morro. Eu também comia doce todos os dias, né? Eu comia doce, como você falou, porque eu estava feliz, eu comia doce, porque eu estava triste, eu comia doce, porque, né? E simplesmente sem motivo, no dia a dia também. Então, eu almoçava, tinha que ter ali, né, um docinho. Era uma das. E quando eu tentava emagrecer, era uma das coisas que eu mais tinha dificuldade também. Depois que eu aprendi a fazer uma alimentação saudável, continuava sendo a minha dificuldade também. Mas isso porque eu não entendi ainda a questão emocional, a questão mental e a questão física que envolve a nossa necessidade, a dependência do doce, que foi o que a gente passou, né? Dentro do desafio 30 dias. Tati, e o que você aprendeu no desafio? Que eu consigo. Não sou dependente de açúcar, eu não preciso. É uma coisa que a gente gosta, mas não é uma coisa, não é uma necessidade, né? Não é algo que a gente morre se não comer, né, Rê? Não é isso, não. A gente consegue. Eu vi assim que eu tenho muita confiança em mim mesma. E, na verdade, quando eu iniciei, eu falei, não vai dar muito certo isso não, mas vamos entrar, né? E no decorrer, eu percebi que não é assim, não. Tem como. Tem como. E você sentiu, Tati, que foi ficando cada vez mais fácil? Mas pro final, né, Nani? Quando assim que No você começo, nos primeiros, o quê? 7 dias, 10 dias? gente, eu vou contar um detalhe, porque quando eu entrei, faltava poucos dias para eu ir para a praia. Eu fiquei uma semana na praia dentro do desafio, então foi muito difícil. Foi A desafio primeira, a dobrado, segunda né? semana foi muito difícil, mas deu certo. Nossa, muito bom. O nosso, primeiro ponto que é legal a gente entender é com relação ao paladar, né? A gente é acostumado com o doce e com o salgado, e quanto mais doce a gente consome, mais viciado, né? Nossas papilas gustativas vão ficar. Então, por isso que a gente, né? A dependência do doce, ela já começa literalmente na boca, quando a gente tá ali tendo contato. Pode falar, Tati. Não, porque eu percebi que a gente engana muito o sabor das coisas. Quando você ingere, sei lá, alguma fruta, alguma coisa com leite condensado, que a gente adora, né? Colocar em cima da fruta, esconde totalmente o sabor da fruta e diversas coisas. Eu percebi bastante isso. É, O café eu já tinha, né? Porque eu já faz tempo que eu tomo café sem açúcar. Mas quando eu comi as frutas, né? Comecei a comer mais coisas sem açúcar, como é diferente.
É porque a gente vive os extremos, né? O doce e o salgado. E a gente precisa, para a questão do paladar, ter o amargo, ter o azedo, ter o ácido. Só que a gente só consome o doce e o salgado. Por quê? Porque o doce e o salgado são viciantes. Tanto quanto a Sim. gente come algo com que tenha muito trigo, né? Enfim, e muita coisa industrializada, e quando a gente come o açúcar em si, um doce, né? Enfim, dá ali aquela sensação de bem-estar. Por isso que a gente vicia também. Então, olha só que interessante, você conseguiu perceber que a gente não sente de verdade o sabor dos alimentos. Não. Porque você Engana totalmente. engana totalmente. E aí, o primeiro ponto que a gente precisa trabalhar é literalmente a limpeza do paladar, né? Que a gente vem fazendo ao longo do desafio. Porque é o estímulo. Quanto mais eu consumo, mais eu tenho necessidade de consumir, mais eu tenho vontade, mais eu tenho desejo, né? Muito bom. E essa questão que você falou, né, do tipo, nossa, eu vi que eu consigo, né? Eu vi que é possível, porque era algo que até então, não sei se já tinha passado na sua cabeça, ficar um período sem comer doce, mas era algo que você já tinha tentado, nunca tinha nem passado na cabeça. Não, nunca, nunca. Eu diminuí bastante, né? Eu conseguia ficar, tipo, com um soufflé na gaveta do trabalho e comer durante a semana um soufflé. Só que todo dia eu pegava um quadradinho. Olha só, é costume, a gente nem consegue mais imaginar como é não ter aquilo. É, eu sempre tinha alguma coisa na minha gaveta. Eu sempre ganhava muito, né? Então sempre tinha alguma coisa na minha gaveta. Muito bacana. E olha só que interessante ter um desafio, né? Você ter um desafio, principalmente em grupo, né? Porque ali do desafio em grupo você está envolvida com outras pessoas que estão com o mesmo objetivo, então tá todo mundo ali na mesma intenção e todo mundo passa os mesmos perrengues, né? Isso que eu ia falar, a mesma dificuldade para todas. A É. mesma dificuldade. Ah, é minha filha que pede, ou é meu marido que quer, né? Ou então eu saio com as minhas amigas e elas vão comer, né? Todo mundo passa perrengue, eu passo perrengue também. Se eu não passar, Eu lembro. eu sou sempre lá compartilhando, porque eu também vivo, né, isso. Então, assim, e se eu não passasse, eu também não conseguiria ajudá-las, né? Não conseguiria ensinar, porque como que eu ia lidar ali, né, com as situações? Então, tudo é treino. E você vê que é uma questão de treino, Tati? Você vai ficando cada Sim. vez mais. A pior parte, assim, foi lidar com as pessoas, né? Das pessoas entender que você não vai ingerir e você não tem um motivo específico. Eu não quero comer, né? Você tem que ter uma resposta, não. Tem que ter alguma coisa, um motivo para você não querer comer o doce, né? É que é Então, aí assim, eu acho que foi a parte mais difícil. que é o que é comum. O que que é o comum? Comum é todo mundo comer doce todo dia. Isso é o comum, né? É Então, um café, depois da janta, vai passear, tudo tem um doce. e aí, quando você fala, não, não tô comendo doce, nossa, parece que a gente é um extraterrestre, né? Porque daí você fala, mas como assim? Por quê? Aconteceu alguma coisa, você tá doente, você não pode, você foi proibida pelo seu médico, né? Vem umas coisas assim, do tipo, mas por que um comportamento tão anormal assim, né? Enquanto que Não, deveria. mas imagina eu falar que eu não estou comendo doce, né? Era um choque para todo mundo. Você não tá comendo doce? Ah, olha só. E eu lembro que durante o desafio você comentou que você ia na casa de uma amiga e ela era aquela Sim, amiga que de fazer mesa, de colocar bolo, sim, bolacha. Como foi para sim. você lidar com isso? Ela pensou em mim totalmente. Eu cheguei lá, ela tinha comprado fruta, ela tinha comprado queijo, coisas mais naturais, né? E eu comi fruta, tomei. Ela fez café sem açúcar. O marido dela teve que pôr café no açúcar, teve que pôr açúcar no café dele, porque ela fez sem açúcar, porque eu não podia ingerir açúcar. Ela foi super parceira. Muito bacana. E como que foi essa prévia, né? Porque ela te convidou para ir lá, você topou, mas aí você falou para ela antes, você conversou com ela, como que foi, né? Esse antes, que ela se preparou para te receber. Sim, eu falei, amiga, eu te conheço.
Eu sei que eu vou chegar aí, você vai estar com a mesa lotada de coisas para comer. Não precisa se preocupar, porque eu não estou ingerindo açúcar, então é uma preocupação a menos. Eu estou indo aí para te visitar, para ver seu barrigão. Então, esquece, não precisa preparar nada. Mas é todo o cuidado dela, né? Ela, mesmo assim, ela fez do jeitinho que eu podia participar. Olha que bacana. E aí aqui entra um ponto bastante importante, que é algo que a gente fala no desafio, né, Tati? Que é a questão do posicionamento, né? Porque as pessoas estão acostumadas a gente ter um comportamento padrão, né? Então, que nem sua amiga estava Sim. acostumada, quando você ia lá, você comia tal coisa, né? Ela está acostumada. A Tati gosta de doce, então o que que eu vou fazer? Vou colocar doce para a Tati. Então, é um comportamento que as pessoas estão acostumadas, né? Então, dois pontos aqui para a gente pensar, né? Primeiro, a estranheza da pessoa à nossa mudança, né? Porque as pessoas estão acostumadas com a gente de um jeito, as pessoas estão acostumadas da gente de um comportamento, com algumas características, e em alguns momentos a gente entende algumas coisas e fala, bom, eu não tô indo por um bom caminho, então melhor eu mudar. Como o de consumir açúcar todos os dias, né? E aí as pessoas estranham essa mudança. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que é normal as pessoas estranharem. Por quê? Porque é Sim, uma vida toda. A bastante. Tati, 34, né, Tati? 34 anos. 35. Uhum. Não parece, parece menos. Então, assim, 35 anos que a Tati come doce todos os dias, né? O dia que ela come, o dia que ela não come, as pessoas estranham. Então, é a primeira coisa, a gente tem que estar preparado para a estranheza das pessoas, porque a gente está mudando o Sim. comportamento, né? E o segundo é a questão do posicionamento, né? Por quê? Se você topou participar do desafio, é porque você entendeu que em algum aspecto ele é importante para você. Você vai, Bastante. né? Você vai ganhar algo, foi isso que nem você falou. Bom, eu já consigo me alimentar bem, eu já faço exercício, eu já tenho. Se eu conseguir ficar 30 dias sem comer açúcar, é tipo assim, é a confirmação que eu preciso, Super. né, para falar assim, não, eu consigo o que eu quiser. É quase isso, né? É quase isso, não, é isso. Se eu ficar Bem, 30 dias sem comer açúcar, meu bem, eu consigo o que eu quiser. Então, isso é muito legal, por quê? Porque o resultado externo, ele vem, a gente vê a roupa mais larga, né, mais disposição, tudo. Mas essa questão do tipo, gente, essa confiança que a gente adquire é muito positiva, é muito bacana, né? é muito. Ô, Tati, o que que você É aprendeu? Pode gratificante. falar. É gratificante, né? É muito. Você vê que se você é, querendo ou não, todo mundo sabe que é uma coisa que acaba fazendo mal pra gente, né? Tudo em excesso, tudo que a gente consome descontroladamente. Então, quando você vê que você está conseguindo eliminar aquilo, deixar aquilo de canto e dar menos importância, acaba sendo super gratificante. Aí, quando você vê a roupinha mais solta, né? Os shorts entrando mais bonitinho, é melhor ainda. Ai, é muito bom, muito bom. O que que você aprendeu no desafio, Tati? Você fala assim, nossa, isso aqui foi muito bacana, isso eu vou levar para minha vida, né? Isso fez diferença, entender isso, conhecer isso, enfim, algo que você fala assim, nossa, isso foi muito bacana. Só o fato de eu conseguir lidar com a situação, para mim, já foi um aprendizado muito grande, porque era uma coisa que eu nunca imaginava, né? Na verdade, eu nunca nem tentei, né? Talvez se você não tivesse me convidado, eu ainda estava ingerindo um montão de doce e açúcar. A parte de, assim, da confiança em mim mesma, sabe? Eu confiar em mim, não, eu consigo, eu posso fazer isso, né? Eu não sou dependente disso, não é uma coisa que eu tenho necessidade, né? Então, aí a gente acaba aprendendo bastante coisa. Fora a Ó, autoestima, que fica maravilhosa, né? A cara das pessoas quando você pede, sei lá, um suco. Ai, sem açúcar. Um adoçante? Não, sem açúcar mesmo. As pessoas olham assim, né? Tipo, né? Nossa, como que vai conseguir beber, né? Suco de acerola sem açúcar? Consegui. e assim, e é isso que é algo que não é mensurável, mas que tem um valor, né, assim, muito, muito alto, né? Que é essa questão, assim, de você saber que lá, porque, como você falou, a gente sabe que o açúcar faz mal, mas ao mesmo tempo a gente está ali, diariamente, né? A gente está ali diariamente consumindo, né? Deixa eu ler, a Mag fez uma pergunta aqui, deixa eu só ler o que ela escreveu aqui em cima. Oi, Mag, seja bem-vinda. Nem falei oi, né? A Mag já está dentro do desafio já.
Estou entrando nesse desafio exatamente por isso. Já estou com boa alimentação, exercício, sem álcool. Só me falta zerar o açúcar industrial. Então, esse é o caminho, né? Tati, depois do desafio, você segue diminuindo o consumo do açúcar ou voltou como era antes? Tati, eu vou deixar você responder, só vou fazer um comentário antes, né? Que para mim, eu entendo isso que você passou. Mas não é todo mundo que. Quando a gente fala isso, a pessoa fala, não é possível. Não é possível, mas você passou por essa experiência. Quando a gente fica um período sem comer açúcar, a gente não quer voltar a comer, não é verdade? Sim. A gente não Ainda você quer voltar a perguntou, comer. você, num momento, ainda você tinha perguntado, né? Como que vai ser depois que acabar? Ou você tá desesperada para acabar logo, você comer aquele monte de doce, ou você já tá com a mente mais educada, né? Não, não tem necessidade, eu não tenho para que sair correndo e ingerir um monte de doce. Igual ela perguntou, não, não que eu nunca mais comi, mas eu diminui muito, muito. Hoje eu olho, tem necessidade? Ah, não tem. Então eu não como. É bem raro, uma vez ou outra, não é uma coisa que eu tô consumindo, não. Eu já não comprava açúcar em casa, né? Comprava por causa da Bia, porque ela tem que pôr açúcar em tudo. Ela vai entender um dia ainda. Mas eu diminui muito, muito. Muito bom. E nós terminamos a turma anterior, que a Tati fez a turma anterior, que foi acho que de 23 de novembro a 24, 23 de dezembro, né? 24 de novembro. Enfim, terminou. Dia 24 começou. O último dia do desafio foi dia 23 de dezembro, né? Que era o dia que Sim. antecede a véspera do Natal. E aí, Tati, terminamos o desafio no dia 23 de dezembro, né? Como foi para você? Você comeu açúcar logo? Você foi comer um tempo depois? Quanto tempo depois que terminou o desafio você foi ingerir açúcar? Eu, na ceia de Ano Novo, para falar a verdade. E daí tinha muitos doces, né? Mas para não ficar eu a estranha, a diferente, eu comi um pedaço de pudim, sim. Mas assim, comi, mas não que eu tava desesperada para comer. Foi mais para experimentar mesmo. Não era igual antes, que você sentia aquele desespero, nossa, vou pegar um desse, um desse, um desse, um desse. Eu só peguei um pedaço de pudim e foi tranquilo. Muito bacana. E assim, Geralmente a gente pega um para quer pegar mais um, né? é, Não, super tranquilo. então, na verdade, você ficou 37 dias sem comer açúcar. Porque depois que acabou o desafio, você ainda ficou uma semana sem. Você só foi comer de novo na É véspera do ano novo. ano novo. Você ficou então mais uma semana, você ficou 37 dias sem. E é legal a gente entender isso, por quê? Porque a Tati entendeu que ela não precisa do açúcar, né? A gente não tem necessidade. Você vai aprender também. Muito bom. E como que você entrou no desafio e como que você saiu do desafio? Eu entrei desesperada. Desesperado para acabar Eu logo. entrei desesperada. Falei, como? Pra que que eu fui fazer isso? Eu falei, eu não acredito que eu aceitei. Tipo assim, é bem assim, eu não acredito que eu fiz. Eu falei pra Bia, por que que eu fiz isso? Mas enfim, entrei, agora vamos fazer direito, né? E eu saí me sentindo a super, me sentindo maravilhosa. O corpo sente, a mente sente, tudo sente. Nossa, É uma diferença muito grande. e você vê, né? Assim, se não vive a experiência, você talvez continuaria aí, né? Mais um ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, né? Enfim, o tempo você ainda ia viver muitos anos sem saber que você consegue ficar Sim. sem saber que você não precisa do açúcar, sem sentir os benefícios do corpo, da mente, da autoestima, sem elevar a Ai, sua muito. autoconfiança, né? Sem ter essa. É um histórico, né? A nossa autoestima também é pautada nas nossas conquistas, né? Então, assim, você saber que você fala, gente, eu consegui ficar, que é um pequeno percentual de pessoas que vai conseguir naturalmente, né? Não é todo mundo. Você ter isso, né? Carregar isso dentro de você. De que eu consegui, de que é possível, de que se eu Foi conseguir, eu consigo isso. qualquer coisa. Foi diariamente, né, Nani? Cada dia que você falava, nossa, eu não comi, não ingeri nada de açúcar hoje. Poxa, eu consegui.
Mais um dia, uma semana, não acredito, 2 semanas. Aí imagina 30 dias, né? Muito, muito. 37. Nossa, você já pode falar que não é 30, são 37, né? Porque você comeu depois de uma semana só. Ô, Tati, o que você mais gostou do desafio? Todo o acompanhamento que a gente tem da Nani, gente, é super. Às vezes eu ficava com vergonha de perguntar alguma coisa, né, lá para todo mundo ver, eu ia no particular, né? Alguma dúvida, alguma coisa. E assim, o que foi mais engraçado é que tudo tem açúcar. Tudo. Não dá para você abrir um pacotinho e achar que não tem açúcar. Eu aprendi a ler os rótulos, que eu não lia. Aí você leva, tudo tem açúcar, até o molinho de pimenta. Eu brinquei, né? No dia que eu falei, até na pimenta tem açúcar. É Eu verdade. gosto de almoçar com molho de pimenta e tinha açúcar no abençoado também. Então, isso foi muito engraçado, que a minha filha não aguentava, né? Mãe, esse aqui acho que você pode. Aí eu ia ler, não, isso também não. Aí vamos comprar uma fruta. Eu, com as meninas descendo pra praia, na bolsinha tinha uva, tinha maçã, tinha ameixa, É, tudo para eu poder ir substituindo na hora que elas pegavam o sorvete, né? Eu comia uma fruta, aí elas compravam bolo de pote, eu comia outra fruta, e assim vai. muito Aí bom. é difícil, mas chega a ser engraçado, sabe? Eu gostei bastante. Muito bom. E aí naturalmente, a gente se força a comer mais coisa natural. Sim, porque não tem como. Tudo que é industrializado tem açúcar. Uma vez eu ouvi uma nutricionista falando: quanto menos pacotinho você abrir, melhor. Tudo que a gente compra de pacotinho tem muita coisa que faz mal pra gente, né? A gente sabe disso, né? Mas a gente tenta se enganar com alguma outra coisa. Acho que esse é menos pior. E por fim, acaba sendo tudo a mesma coisa, né? Eu aprendi a comer mais coisas naturais. É, é o tal do descascar mais e desembalar menos, Sim. que vai fazer toda a diferença, né, Mike? Comi meu último chocolatinho 90% cacau e amanhã começo no desafio 30 dias zero açúcar. Que loucura! Ô, Tati, Eu vou estar lá também, hein? Que a eu vou de Tati, novo. a Tati vai estar lá também. Ô, Tati, e com relação todo dia, né? Para quem não participou ainda, né? Dentro do desafio, todo dia a gente tem uma tarefa, né? É algo simples, Sim, não é algo complicado, mas com qual finalidade? Essa semana eu fiz, né, a minissérie Viva Bem Sem o Açúcar, onde eu fiz 3 lives, né? Se vocês quiserem assistir, são lives aí, acho que já tem uns 50 minutos, que lá eu explico bastante dessa questão do açúcar. E quando a gente come o açúcar, a gente libera ali dopamina, a gente libera serotonina, por isso que a gente fica dependente do açúcar, porque o que vicia é essa sensação de bem-estar, né? Essa sensação de prazer que dá quando a gente come ali o açúcar. E durante os 30 dias de desafio, a gente tem ali uma tarefa para executar por dia. Todas essas tarefas, elas são pensadas, o quê? Para substituir a produção dessa dopamina e dessa serotonina que a gente deposita no doce. Então, essa sensação de bem-estar, a gente deposita ali no doce. Só que existe N outras formas da gente produzir, né, esses neurotransmissores e que não são prejudiciais para a saúde, né? E aí tem ali, não é nada complicado, não é nada que toma tempo, né? Mas enfim, é uma tarefa ali por dia. E como foi para você? Você gostou das tarefas? Você fez todas? Teve alguma que você falou assim, nossa, essa para mim foi a mais legal, a que eu aplico até hoje? Enfim, como foi sua experiência com relação a essas tarefas do desafio 30 dias? você imaginar o que eu pensei quando você falou que ia ter as tarefas. Eu falei, meu Deus, além de ficar os 30 dias sem, ainda tem tarefa. Mas assim, gente, super de boa. São coisas fáceis, são coisas do nosso dia a dia. Uma que você colocou de ouvir a música que você mais gosta. Pode falar, Nani? Nem sei, tô falando já, Uma colocando já pode, uma né? São tarefa. 29, ainda vão sobrar 29, uma pode. Gente, é a coisa mais simples do mundo e a coisa que a gente não presta atenção, né? A gente acaba fazendo muita coisa que dá para produzir, né? Isso
ser o doce. E são coisas simples, as tarefas são maravilhosas. Ai, Teve que bom. algumas que eu não consegui participar na semana que eu estava viajando, né? Tinha coisas que eu não conseguia fazer, mas quando eu voltei já coloquei em prática. Muito bom. E é legal, né? Porque assim, a tarefa, quando você aplica, você tem que colocar em prática e ver o que você sente. Não adianta só você saber o que é para você fazer. Você tem que viver essa experiência, né? Então, como você comentou, essa questão da música, né? Gente, é comprovado. Tem, inclusive, hospitais que colocam música porque é comprovado que libera dopamina, que libera serotonina, enfim, né? E a música é algo que está aí, né? É algo que a gente você não precisa nem pagar, né, para você usar ali a música. Mas quando você escuta uma música que você gosta, a música ela tem o poder de mudar seu estado emocional. Ela tem esse poder, mas Sim, por que que ela muda nosso estado emocional? Porque ela está ali liberando dopamina, porque ela está liberando serotonina. Então é uma coisa que a gente vai fazer e a gente pode até fazer no dia a dia, só que a gente não faz com intenção. Você pode até ouvir uma música, mas quando você sabe que a música vai contribuir para você ficar sem comer doce, você faz aquilo com uma intenção diferente, até com você se entrega, né, de forma diferente, né? Então, é legal a gente ter essa percepção, esse entendimento. Por quê? Porque depois que passa uma tarefa, isso vira um recurso, né? Então, assim, eu tô triste, estou com vontade de comer um doce. Não, eu sei que no lugar do doce eu posso ouvir uma música. Por quê? Porque o que o doce vai fazer por você é a mesma coisa que você ouvir uma música vai fazer. Só que até então você não sabia disso. Então, essa tarefa ela vira um recurso, só que você precisa colocar em prática e sentir isso no seu corpo. até porque se você não coloca em prática, parece umas loucas falando, né? A vontade de comer doce ou ouvir música, né? Tipo, o que que tem a ver, né? E tem Mas tudo aí a quando ver. você faz, né? Aí você vê a diferença. E assim, são como que me fugiu agora a palavra? Quando é cumulativo, né? Então são várias pequenas coisas que a gente pode fazer. Por quê? Porque quando você come o doce, você tá ali, você come o doce, você ficou com aquela sensação, né? Por quê? Porque aquilo é uma alta descarga que você dá no seu corpo. Agora, se você faz várias pequenas coisas que não vão tomar tempo, que não vão dar trabalho, você vai somatizar isso no seu corpo. Então, por isso que vai ficando, no começo é mais difícil, por quê? Porque a gente também está acostumado, né? Porque a gente também está acostumado ali a comer o doce todo dia, daí eu vontade, come, ou então todo dia depois do almoço eu como, né? Então, no começo vai ser mais difícil mesmo, né? A partir dos 10 dias ali que fica mais tranquilo, que a gente vai acostumando, que a nossa mente vai acalmando e a gente vai somatizando, porque todas essas tarefas elas são cumulativas, né? Tudo isso que Eu você vai nunca, fazendo, não entendi, eu nunca tá? tomei tanta água. É o Eu quê? nunca tomei tanta água. É Queria interessante. doce e beber água. E eu pensava, vou beber água, só água. Água gelada, nossa, já dava uma aliviada já. E são coisas, né? A gente fica pensando que, nossa, a gente desvaloriza muito o simples. A gente desvaloriza muito o simples. Tem dia que eu chegava a nem perceber, né? No decorrer do dia, faz uma atividade, faz a outra, e a hora acabava o dia, nossa, eu não ingeri açúcar. É muito satisfatório. Muito bom, muito bom. E é pegar muito, né, o costume de você de se parabenizar, né? Você tem que falar, nossa, mais um dia sem açúcar. Eu nunca tinha ficado, sei lá, 3 dias sem, agora eu já tô uma semana. Sensacional, né? Não, muito. Gente, a pior parte para mim foi eu estar na praia dentro do desafio, gente. Eu estando em casa já é difícil falar, eu não vou comer doce. Mas estando lá foi onde que eu vi a maior diferença, porque um ano antes eu fui, fiquei mesmo tanto de dias, e assim, eu voltei com 5 quilos a mais. É inacreditável, eu consegui. E estando no desafio dessa vez, eu voltei com 100 gramas a mais, só.
que, sei lá, pode ser de inchaço tanto de água de coco que eu tomei, que depois a Nani me contou que não é bem assim sobre a água de coco. E assim, primeira coisa que eu fui é chegar e subir na balança. Então, assim, para mim foi inacreditável. Eu saí saltitando. Falei, não é possível que eu consegui. E para mim foi muito, muito bom. Nossa, que bacana. E a primeira vez que eu fui para a praia sem comer doce também foi em janeiro do ano passado. Em janeiro do ano passado, de 2021. A primeira vez que eu fiz, que eu fiquei 30 dias sem comer açúcar, eu não fiz em grupo, né? Porque eu ainda não tinha vivido a experiência, eu fiz sozinha. Então eu comi, foi o inverso. Eu comi até o Natal, do dia 26 de dezembro, eu fiquei até o dia 25 de janeiro sem. E nesse período da primeira semana, primeiro final de semana, acho, de janeiro, eu também fui para a praia. Foi a primeira vez que eu fui para a praia, que eu também estava sem comer doce. Foi em janeiro do ano passado. E eu percebi duas coisas que você também percebeu, Tati. A oferta, porque no primeiro dia que eu cheguei na praia, já tinha um doce para comer. Então ali foi o meu primeiro impacto, assim, viajando sem comer doce. Foi minha primeira experiência. E a segunda foi a questão de perceber. Ali eu percebi que eu não precisava comer doce. Porque o comer Sim, doce não fez minha viagem mais feliz. Eu comer o doce não deixou nada mais divertido e não me fez falta. Então, nessa. para mim foi divertido até. Porque eu estava com duas abençoadas no quarto, comendo doce todos os dias. Uma Eu abriu. lá me matando de fazer meus exercícios e elas lá na cama comendo doce. Né? Foi uma luta. Mas foi divertido. Eu aproveitei muito, me diverti muito e sem açúcar. E sabe o que é legal, Tati? Não sei se você conseguiu ter essa percepção também, que a gente até aproveita mais as coisas quando a gente não está comendo doce. Parece que quando a gente está comendo doce, o nosso foco está assim, 90% no doce, né? Na vontade do doce, na necessidade do doce. Parece que a gente está com a cabeça muito mais, né, em comer o doce. E quando a gente fica sem comer, parece que a gente presta atenção mais em outras coisas, a gente curte mais outras coisas. Você viveu essa sensação também? Do tipo, Eu achei assim, que eu tive mais disposição para as coisas. Porque eu sou uma pessoa que sente muito sono, sabe? E eu percebi que ingerindo açúcar, a sonolência é maior. Sabe? A lentidão do corpo, não sei. Eu achei que sem o açúcar eu fiquei muito mais ágil, muito mais esperta, sabe? Com as coisas. e isso tem, né, tem uma explicação, né? Quando a gente consome o açúcar, a gente vai desprender mais de oxigênio no nosso corpo para o nosso corpo dar conta do açúcar que a gente ingeriu. Então, todo o oxigênio ele vai para digestão. E aí o que acontece? A gente fica mais lento fisicamente e mentalmente também, porque né, a maior parte do oxigênio ele vai, por quê? Porque o correto, vamos dizer assim, se a gente pensar no corpo humano, não é a gente consumir essa quantidade de açúcar. Não é, o nosso corpo ele não foi feito para consumir essa quantidade de açúcar, mas ele precisa se adaptar. Então, todo o oxigênio, a maior parte, na verdade, né, do oxigênio, ele vai para fazer a digestão desse açúcar. Então, fisicamente, a gente vai ficar mais lento, por quê? Porque o nosso corpo ele está desprendendo ali o oxigênio para dar conta daquilo que a gente ingeriu, inclusive no cérebro. Inclusive no cérebro. Por quê? Porque o nosso cérebro ele também precisa de oxigenação. E aí, quando a gente consome o açúcar, é como se roubasse, né? Como se o açúcar roubasse a cena. E aí a gente fica mais lento mesmo, tanto fisicamente quanto o pensamento. E por isso também que quando a gente não consome, né, o açúcar, a gente sente essa agilidade. A gente fala, nossa, parece que eu tô pensando melhor. E na verdade é porque o nosso corpo ele tá mais equilibrado, né? As coisas estão mais normalizadas do que quando a gente consome, né, o açúcar. E o que eu ia falar? Até fugiu agora que eu ia falar. Ah,
A loja DL Store Roupas Femininas está falando oi, oi, seja bem-vinda. Então, assim, essa questão, né, quando a gente come, dá aquela sensação imediata, né? Não parece, né, parece que a gente deu ali um up, né? Se a gente tá triste, a gente fica mais feliz, se a gente tá ansioso, momentaneamente parece, né, dá a falsa impressão que a gente tá mais calmo, e na verdade é tudo ilusório, né? Por quê? Porque ao mesmo tempo que a gente fica bem, a queda é muito brusca. Então, na hora que você come ali o açúcar, você pode até sentir um pouquinho, né, de ânimo, um pouquinho, né, de disposição, mas você vai ver que pouquinho tempo depois você já tá lento, já bateu aquela sonolência. Por quê? Porque ao mesmo passo que dá um pico, dá uma queda muito brusca quando a gente consome, né, o açúcar. Então, a gente fica mais lento Não, mesmo. a Sachara, minha disposição sumia total. oi, Tati, seja bem-vinda. Que bom que você chegou. Então a gente fica mais disposto mesmo, né? O açúcar ele rouba literalmente a cena quando a gente faz a ingestão física, mental. Então, assim, é um mal desnecessário. A gente não precisa comer açúcar. E assim, é que nem eu falo. É normal, você vai no aniversário, vai ter um pedaço de bolo, né? Eu sou totalmente contra terrorismo, né? Que você fala assim, não pode comer, você não tem que comer, não. Pode ser que amanhã ou depois a gente saia para tomar um café e eu fale, eu vou querer um brigadeiro, sim. Amanhã não, porque amanhã eu tô no desafio, né? Mas o que que daqui 30 dias, né? Mas assim, o que que eu acho importante a gente entender é o quê? Que a gente não pode ser dependente. A questão é o quanto eu sou dependente, o quanto eu acredito que eu preciso daquilo, né? O quanto o meu corpo depende daquilo, o quanto eu, sabe, sinto essa necessidade de falar assim, não, eu tenho que comer um doce, né? Todo dia, depois do almoço, eu tenho que comer um doce. Aqui é que tem algo disfuncional, aqui que tem algo que precisa ser olhado. Por quê? Porque, na verdade, no fundo, você pode comer, mas você não depende disso, você não precisa comer. E assim, é Você você ser sabe que livre. um dia, eu lembro até hoje, eu tava no trabalho, eu tava com uma dor de cabeça, e acho que fazia uma semana que eu não tava comendo, mas assim, no que eu falei, não vou comer doce essa semana, deixa pro final de semana. Aí acho que era na quinta ou na sexta, nossa, minha cabeça tá doendo, deve ser porque eu não comi nenhum doce essa semana. Ai, que loucura! E a gente acha que é dependente disso, né? É, Que o corpo tá pedindo açúcar? Como isso? e Não, a dor de cabeça era porque eu não tinha comido nenhum doce. E assim, realmente pode ser, né? Porque o nosso corpo ele tá acostumado com aquilo. Quando a gente não come, porque a produção de dopamina e de serotonina, ela é natural no nosso corpo. Só que o que que acontece? É que nem uma criança, né? Imagina uma criança que ela tá aprendendo a andar. E aí você fala assim, não, eu não quero que o meu filho caia, então desde os 3 meses de idade, eu quero que ele ande com um andador. Que vai? Ele nunca vai desenvolver, né, a musculatura da perna, por quê? Porque ele não passou por aquilo, ele vai sempre ser dependente de um andador, né? Então a criança ela precisa levantar, cair, ela precisa ir tentar ir sozinha para ela conseguir desenvolver essa musculatura e não tornar dependente. Quando a gente consome o açúcar, o que que acontece? O nosso corpo ele fica preguiçoso. Ele vai falar assim: por que que eu vou me dar o trabalho de produzir, sendo que daqui a pouco ela vai me dar isso? Entendeu? Então, assim, o nosso corpo vai falar: eu não vou. É como se ele cruzasse os braços, né, e falasse assim: daqui a pouco eu sei que eu vou. Ele vai. Vou receber esse estímulo, né? Porque a dopamina e a serotonina nada mais é que um estímulo. Então, quando a gente fica com dor de cabeça, é por quê? Porque o nosso corpo está criando uma resistência em produzir isso naturalmente. Então, ele vai Então não tem a ver. tem a ver, por quê? Porque todo desconforto, ele é porque algo está desalinhado. E no caso do açúcar é o quê? O nosso corpo ele está precisando dessa dopamina e dessa serotonina. E a gente ainda não está dando para ele como ele gostaria, ou como ele estava acostumado, como nós acostumamos. Então ele vai te mandar um sinal. Então pode ser sim que essa
Essa dor, ela veio por quê? Porque o nosso corpo tá falando assim, ó, cadê? É como se ele estivesse pedindo, entendeu? Cadê? Cadê aquele estímulo que, né, a gente tá acostumado? E aí, o que você normalmente faria? Fiquei com dor de cabeça. Não, eu vou lá e como. Só que, se você não dá isso pro seu corpo, o que ele vai fazer? Ele vai ter que se dar ao trabalho de produzir. Entendeu? Ele vai ter que Então, se dar ao né? trabalho. E deve ter um pouco do psicológico também, né? Porque isso Também. foi bem antes de eu participar do desafio. A partir do momento que eu falei, não, vamos entrar nisso, vou me desafiar, eu Total. não tive esse problema, né? Eu já Total. fui trabalhando em mente, eu não preciso disso, não Perfeito. tem necessidade disso, eu posso trocar por isso. E aí foi que foram os 37 dias. Perfeito, é exatamente isso. Então, assim, e aí entra um outro ponto também, né? Tudo aquilo que a gente pensa também está produzindo hormônio. Então, na hora que eu penso, meu Deus, mas eu vou ficar sem açúcar, eu vou ter dor de cabeça, você já disparou ali uma quantidade de cortisol no seu corpo. Você pensou, você sentiu, gerou cortisol. Você vai precisar, você vai sentir mais necessidade de comer o doce, por quê? Porque, na verdade, seu corpo ele está reestabelecendo essa parte hormonal. Então, meu Deus, mas se eu ficar sem comer doce, eu vou ficar com dor de cabeça, eu vou passar mal, isso vai me fazer mal. Você gerou cortisol. Aí o que que seu corpo precisa fazer? Reequilibrar isso. Aí como você vai reequilibrar isso? Comendo doce. Então, na hora que você fala assim, não é só uma questão de pensar, não é só uma questão de falar, é tudo que acontece da parte hormonal no nosso corpo, é tudo que acontece da parte neuroquímica, então tudo aquilo que a gente pensa e sente está gerando no nosso corpo algum tipo de hormônio. Então não é só, mas pensar não tem nada a ver. Tem a ver sim, porque dependendo do que você pensa, do jeito que você pensa, e como você se sente com o que você pensou, vai interferir no hormônio que vai produzir. Então, tanto que eu até fiz um post esses dias que você ter pensamentos negativos vai te estimular mais a vontade de comer doce, vai te dar mais vontade de comer doce. Eu falei isso na live também. Mas o que, que eu pensar tem a ver, Nani? Tem a ver que toda vez que você pensa, você bloqueia a produção de serotonina, que é o hormônio do bem-estar. Então, eu pensei coisa ruim, eu pensei coisa negativa, eu me autodepreciei, eu falei mal de mim, eu vi notícia ruim. Tudo isso bloqueia a produção de serotonina, que é o hormônio do bem-estar, que é o hormônio da felicidade. E aí o seu corpo ele vai precisar buscar uma forma de produzir isso. E aí como que a gente sabe? Com o bonito do doce. Então, na hora que você pensa, não, você já foi colocando na sua cabeça, né? Que nem você falou. Não, eu não preciso disso, né? Não, eu não dependo disso, eu vou conseguir ficar sem. Você já está ali produzindo outros neurotransmissores que vão te deixar tranquila, que vão te deixar calma. A sua necessidade de comer doce, ela já vai diminuir só daquilo que você está comunicando para você. Então, o nosso Nossa, é corpo é uma inteligência perfeita. E está tudo interligado, aquilo que a gente pensa, do que a gente sente, até mesmo a nossa fisiologia, né? Como a minha postura tá, tudo isso conta. Tudo isso está gerando ali hormônio, tudo isso está gerando neurotransmissor que vai contribuir para você concluir isso ou não. E aí é uma questão de escolha, aquilo que você pensa, aquilo que você transmite, aquilo que você comunica, né? Então é que nem você falou. Na hora que eu topei, o que que eu já falei? Não, não preciso, não, não, eu vou ficar 30 dias, eu vou conseguir, vai dar certo. Enfim, você já falou isso, é uma chavinha mesmo que vira. E depois vem o treino, né? Depois vem. igual você falou mesmo. Uma coisa vai puxando a outra, e é tudo coisas que acontecem no nosso dia a dia, que quando a gente não tá, não percebe as tarefinhas que você passa, a gente não percebe a diferença. São coisas muito simples. O pessoal que vai participar aí no próximo vai ver, não é nenhum bicho de sete cabeças. Quando você vai vendo, vai participando, vai prestando atenção, vai ficando tudo mais fácil. E é gratificante. Ah, e é muito bom. Ai, que orgulho de você, Tati. Nossa, foi muito bom. Eu gostei
demais de ter você no desafio, né, do seu comprometimento, da sua entrega, do seu envolvimento, né? Eu acho que quanto mais a gente está envolvido com aquilo que a gente está fazendo, mais engajado, né, a gente está, mais resultado a gente tem. Então, lógico que o primeiro passo é a decisão. Né, eu quero participar, né? Eu vou tentar. Se você não tentar, você nunca vai saber. Então, se você não tivesse topado, né, Tati? Você não quer saber. Você não quer. Nem se você fala, "Ah, não, mas eu vou para a praia, né? Então não é a hora, não é o momento, né? Se você fala, se você, né, tem algum empecilho ali, e sempre vai ter, viu? Ah, uma hora é carnaval, outra hora é Páscoa, na outra é Dia das Mães, daqui a pouco, enfim, a gente sempre vai ter, durante o ano, alguma data comemorativa. E aí vai ter um aniversário, vai ter um casamento, vai ter um batizado, vai ter um churrasco, vai ter, enfim, sempre vai ter alguma coisa. O mundo continua igual. Quem tem que tomar a decisão mesmo é a gente. Né, e falar, aconteça o que acontecer, eu vou lá, eu vou tentar, eu vou fazer, né? Vou ver o que que dá, né? E é o que você falou, eu vou. O máximo que ia acontecer é que, putz, não deu certo, Aham. né? Só que se você não tenta, porque a gente sempre vai ter algo para a gente falar que não dá. Sempre vai ter. Mas eu falar que eu não consegui, não, agora eu vou até o fim. Vou ficar sem, não preciso. Até parece que eu ia parar no meio do caminho. Muito Não. bom. Muito bom, Tati. Então é isso. Quer comentar mais alguma coisa? Quer falar? Algo que você gostou, que fez sentido para você? Já estamos aqui nos momentos finais. Tá Olha, assim, tranquilo? Dani, no decorrer do grupo, a gente vê que sempre tem uma pessoa que tem mais dificuldade que a outra e tal. E o legal do grupo ali que dá para você compartilhar experiências, não falar, vai, hoje foi difícil, ai, hoje eu consegui, me superei, nossa, hoje nem acredito que eu passei por isso e eu não comi. Então acaba sendo bacana para quem vai participar aí no próximo, junto comigo, que eu vou estar lá, vai perceber que a dificuldade tem, ainda mais para quem tem o costume, né? Igual eu comia muito doce. Então, se você for já pensando negativo, então vai ficando cada vez mais complicado, igual a Ana explicou, né? Sobre os pensamentos, a negatividade e tal. Mas assim, vai pensando, de todo caso, eu vou tentar, né? Eu vou tentar, vai ser uma experiência, tenta perceber a diferença do corpo, do pensamento, do amanhecer, você acorda até diferente, né? Então, tenta prestar atenção em cada detalhe e daí vocês vão ver o quanto faz diferença, né? E quando terminar, você vai terminar falando, poxa, que bacana. Eu descobri que eu não sou dependente disso, eu não preciso, eu consigo me controlar. Não que ninguém vai nunca mais comer, né? Também é exagero, não é assim. Mas eu não preciso comer um monte que eu comia. Eu não preciso comer 2, 3 vezes o doce da tia, entendeu? Fica mais fácil você se controlar. E quando não, é não. Tipo, sem drama, não, não quero. E foi muito bom para mim. Eu acho que quem vai participar vai gostar muito. Não vai ser fácil demais para quem comia tanto doce quanto eu, mas não é impossível, viu? Não é impossível e o final vai se sentir a Mulher Maravilha, porque é muito bom. Muito bom, tá? Por que você recomenda as pessoas fazerem o desafio? Primeiramente pela saúde, né, Nani? Porque você sente o seu corpo diferente, né? Parece que não, um docinho, um docinho. Mas tem uma diferença muito grande. Mas na autoestima, eu também, porque eu tenho aquela pochetinha que me irrita, então quando eu falo emagrecimento é pensando nela e fez diferença para mim, né? Então eu recomendo para quem tá com autoestima baixa, para quem acha que não vai conseguir, faz. Essa pessoa tem que fazer para ver que consegue e no final vai se sentir super. Poxa, achei que eu não conseguia. Consigo. Lógico que consegue. Eu consegui, parei, todo mundo consegue, viu? E assim, né? Você está em um grupo,
Então, ali tem pessoas que têm o mesmo objetivo, o mesmo desejo, o mesmo propósito, né? Você está ali em sinergia com aquelas pessoas que têm o mesmo desejo, né? Depois, você tem instrução, porque é diferente da gente falar, né? É a mesma coisa que você falar assim, eu vou, sei lá, eu vou fazer CrossFit, mas eu vou lá no box sozinho, né? Pegar uma barra, subir em caixa, sem instrução do movimento certo, você pode se machucar. Então faz toda a diferença você ter ali, né, uma instrução, né, um acompanhamento, onde se surgiu alguma dúvida, né, enfim, isso foi assim, enfim, é diferente você fazer algo que tem alguém ali te acompanhando, né? Então acho que são dois pontos fundamentais. Primeiro, você está em um grupo com pessoas que têm a mesma intenção, a mesma vontade, o mesmo desejo. O segundo é você ter ali uma instrução, né? Porque, como eu sempre falo, não é uma coisa louca que a gente faz assim, né? Nossa, eu simplesmente cortei o açúcar. Não, se você simplesmente cortar o açúcar, dificilmente você vai conseguir, né? Mas existe um Sim, embasamento científico para esse desafio 30 dias sem açúcar. Então não é uma coisa, né, do nada, não é, é uma coisa que tem um é um embasamento. aprendizado, né? É um aprendizado, na verdade. Muito bom, muito bacana. E assim, é pra vida, né, Tati? Porque tudo que a gente aprende lá, você leva, né? Mas de tudo, acho que o mais gostoso é a sensação de saber que conseguiu, né? Que você fala assim, eu não preciso doce, eu sou mais eu, né? Isso ninguém te tira, né? Saber que você consegue falar não é gratificante. Autodomínio, né? Muito bom. Subir na balança e ver diferença é maravilhoso. Pessoas que têm problema de saúde, chegar lá no médico para abrir os exames, tem diferença? É melhor ainda. É, muito bom, Tati. Então é isso, vamos encaminhando então para os minutos finais. É, o desafio começa amanhã, né? Então a gente vai de amanhã, que é 7 de fevereiro, até dia 8 de março, né? Então são 30 dias ali, onde a gente vai estar todos os dias juntas. Então é um grupo, né, no WhatsApp. Normalmente não é um grupo que fala muito, né? Mas ele é um grupo que ele fica o tempo todo aberto. Então, a qualquer momento que você tiver uma dúvida, alguma pergunta, você pode colocar lá. Ali é para a gente dar força uma para outra, para a gente incentivar uma outra, para a gente estar ali, literalmente, né? É um grupo onde as pessoas se apoiam, né? A gente está ali para compartilhar nossos perrengues mesmo, porque todo mundo vai passar por perrengue, né? Que nem a Tati falou. Fácil? Não, fácil é você continuar fazendo o que você está fazendo. Isso é fácil. Você continuar comendo doce todo dia? É fácil. Só que é fácil, né? Você de colocar a roupa, ela não tá servindo? Não é fácil. É fácil você ter que ficar fugindo do espelho porque você não gosta de ser. Não é fácil. É fácil você ter que ficar disfarçando, né? A foto, como que eu vou ficar? De lado, de frente. É, é fácil na hora que você vai colocar uma roupa e você não gosta. Não é fácil. Então, assim, ser fácil ou difícil é uma questão de escolha. Então, você pode escolher, né? Continuar como você tá, e tudo bem, talvez não seja o seu momento, né? Continuamos amigas, né? Ou então você pode escolher, a partir do desafio, construir essa autoestima, como a Tati falou, né? Construir essa autoconfiança, saber que você consegue, tudo isso é só você vivendo a experiência, mas assim, você tem que colocar o pé na água para você dar o mergulho, né? Eu não posso ir lá e te empurrar, você que tem que querer. Então, assim, é uma oportunidade, né, Tati? É uma oportunidade para você ver que é possível, para você ver que dá, para você ver que consegue. Estamos em fevereiro, né? Terminando o desafio vai estar no comecinho de março. Você pode terminar seu ano totalmente diferente a partir desse desafio, porque você vai ter ali recursos, ferramentas para você aplicar depois do seu dia a dia e lapidando isso que é algo tão importante dentro de você, né? Que é essa confiança que é fundamental para todo mundo, mas para nós mulheres tem um pouquinho mais de especial, né? Mas, É e tão não vai ter, exatamente. e Né? vai ter diferença depois, com certeza. Tem que, ó, você vê, você fala até dezembro, você achava que, até novembro, né?
Você comia doce todo dia. Agora você já diminuiu a quantidade. Como que isso vai reverberar Bastante, positivamente na sua vida? bastante, diminui bastante. Então, e aí E você, porque eu sei que faz bem para mim. sim, e você vai Pelo comer. contrário, antes a Exatamente. gente pensava, ah, eu tô estressado, vou comer um doce para melhorar. Não, hoje é o contrário. Nossa, eu tô estressado, vou fazer qualquer outra atividade, vou pensar positivo, que vai melhorar do mesmo jeito. E não vai prejudicar a autoestima e não vai te engordar, né? E não vai ter os malefícios, né? Você vai conseguir mudar seu estado emocional sem os malefícios que comer o açúcar exageradamente vai te proporcionar, né? Então, para quem quiser participar do desafio, eu vou amar, né? Se você vier do desafio a partir da Tati, você tem uma condição aí especial, tá? Oi, Má, seja bem-vinda. Então, se você falar assim, Nani, eu quero participar do desafio, eu sou amiga da Tati, me manda uma mensagem em inbox, eu tenho uma condição aí especial para você, tá? E é isso. Então, o valor do desafio, né? Ele é 12 vezes de R$ 9,70 ou R$ 97 à vista. A Má também tá no desafio. A Má também tá. Então vamos lá. E aí, quem já decidiu, né? Quem falou assim, Nani, tô dentro, topei, quero participar, quero viver essa experiência, quero elevar minha autoestima, quero perder medida, quero voltar a usar roupa que não me servia, quero, né, construir isso junto com você. Então, me manda uma mensagem em box se você tiver alguma dúvida, né? Se tiver alguma pergunta, falar, isso não sei, será que é isso? Será que é aquilo? Será que é para mim? Às vezes a gente tem alguma dúvida, naturalmente, né? Então, se você tiver alguma dúvida, manda uma mensagem aqui em box, pergunta. As meninas que já fizeram algum comigo que sabe, sou super solista, super disposta, então sempre estou ali para tirar dúvida, para comentar, enfim. Então, manda uma mensagem em box. Agora você fala assim, Nani, eu já decidi, é isso que eu quero. Então, aí o link tá na minha bio, tá? Você clica lá, você pode fazer pagamento, que já tá tudo certinho. E aí você me manda também uma mensagem, que daí eu vou compartilhar o grupo do WhatsApp para vocês, tá bom? E é isso, então. Amar, tô comendo muita paçoquinha, tentação. Ó, Má, você vai ver que você não vai mais comer tanta paçoquinha. Então é isso, Tati. Então quero te agradecer mais uma vez pelo convite, por ter aceitado, né, o convite de estar aqui compartilhando sua experiência, falando um pouquinho, sendo inspiração, né, para outras mulheres. Obrigado, né, por você ter aceitado. Parabéns, né? Parabéns por você ter conseguido, né, por ter lapidado tanto a sua autoestima, que é um ponto tão importante, por ter se superado tanto, né? São 30 dias, superação atrás de superação, por ter feito uma viagem, né? E não ter comido. Então, parabéns por tudo, parabéns por ter topado o desafio de novo, que amanhã a gente está juntas de novo. Bora! Bora! Tá? E é isso, então vamos lá, bora pro grupo, vamos fazer acontecer, que 2022 é o nosso ano, vamos lá. Sim. Se alguém tiver alguma curiosidade, quiser perguntar também, eu respondo, tá? Ah, Pode me que lindo. chamar. Então, ó, você E já bora que amanhã começa de novo. então também, né? Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, coloca lá para a Tati, né? Uma coisa, eu que sou a idealizadora, né, do desafio, né? Então, eu responder é uma coisa, uma pessoa que já viveu a experiência é diferente, a gente sabe, né, que é diferente, porque é meu produto, não tem como não falar bem dele, né? Agora É, que nem a Tati, ela viveu, ela vai falar aquilo que está no coração dela, que, enfim, é aquilo que está no coração dela, né? Que ela viveu mesmo. Então, se alguém, como ela deu autorização, né? Se alguém tiver alguma dúvida e quiser perguntar para ela também, ela tá ali disposta a responder também. Inclusive quem está aqui na live, né? Eu nem coloquei aqui, tem alguma dúvida, alguma pergunta, né? Querem perguntar alguma coisa? Tem algum comentário que vocês queiram fazer com relação à experiência da Tati ou com relação ao desafio, que a gente já está aqui nos minutinhos finais. Ninguém comentar nada, a gente já vai encerrando então.
Ou será que alguém está digitando? E a Bia tá aí com você, Tati? A Bia tá lá pro quarto. Quantos anos ela tá? Uns 14? Foi testemunha que a Bia não me ajudou, né, Nani? Eu fui, eu fui, eu fui. Inclusive, no áudio que você mandou, né? Ela tava atrás falando, eu não sei se minha mãe vai conseguir, não. Vou conseguir sim, dona Bia. Ai, terrível, A Bia terrível. não colaborou, viu, Nani? Mas é bom. Ela tá lá pro quarto, eu acho, É, mas ela não colaborou. Eu mas lembro até hoje o dia que eu tive que comprar um chocotone para ela e ela comendo o chocotone inteiro do meu lado. é, mas você sabe, Tati, que assim, Não, Vida, eu tô perguntando você. olha só, mas a gente, são nessas situações que a gente vai ficando mais forte, porque se não tiver essas situações, a gente tá cômodo, né? Tá confortável, né? Então, são nessas. Oi, Pia, sua linda, saudade, viu? Tudo bem? Ó, pra você, ó, não colaborou com a sua mãe? Não, muito obrigada, porque você ajudou sua mãe a deixá-la mais forte. Parabéns. Né? Então, essas situações, elas também vêm para fortalecer a gente. Se a gente não passa, a gente não se fortalece, não eleva a autoestima. Então, são essas situações que fazem a gente falar, cara, se eu passei por isso, eu passo por qualquer coisa. E é assim mesmo. É bem A gente sempre vai ter um desafio ali. Tá bom, então, Tati? Então, ninguém comentou, ninguém perguntou. Então, tá bom. É isso, gratidão mais uma vez por você ter topado estar aqui comigo. E vamos que vamos para mais 30 dias aí sem açúcar, continuar construindo assim. nossa autoestima, nosso resultado, cuidando da nossa saúde e tudo de bom, tá bom? Um beijo, Tati. Fica com Beijo, Deus, até já Nani. já no grupo. Até.